Bem, amigos, estamos de volta então com o seu programa Manhã de Vento. São 10 horas e 8 minutos e conforme nós anunciamos, né? Demos também um recadinho agora há pouco. Já está aqui em nossos estúdios o Rogério dos Santos. Ele é graduado em nutrição e hoje ele vai ser entrevistado aqui pela Nara Cordeiro, tá? Bom dia, Nara. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio Mainer. Bom dia, os ouvintes. Peço desculpas aí um pouquinho, né? Nós estamos aí com dois, ao mesmo tempo, simultaneamente, numa outra live também estava, né? E aí, infelizmente, por isso, acabamos atrasando um pouquinho. Mas já estamos aqui, né, para poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Que é sobre a água, né? E nada melhor do que falar com uma pessoa que é entendida no assunto, que é um esportista, que é um fisiculturista, né? Para falar um pouquinho sobre esse tema. Cláudio, só um pouquinho que eu estou abrindo aqui as perguntas aqui. Ok. Aí eu queria que você conversasse um pouquinho mais com ele para a gente poder colocar tudo em dia aqui para poder começar. Tudo bem. Rogério, seja bem-vindo, viu? Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Pode chegar mais próximo ao microfone, por gentileza, para sair melhor a sua voz, que é muito bonita. Aqui. Isso. Ficou legal agora? Chega um pouquinho mais próximo aí para a gente ajeitando aí. Tudo bem. Sim, legal? Bom, seja bem-vindo então. Vamos novamente aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite aí da Nara, né, para explanar um pouquinho mais sobre os seus conhecimentos, né? Você vai falar aqui hoje sobre o tema da água e também sobre emagrecimento, é isso? O tema de hoje? Bem brevemente essa parte de emagrecimento. A gente vai falar, acho que um pouquinho sobre atividade física com relação à hidratação, né? A hidratação. A questão de quantidade de água que deve beber, não deve beber, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho como fisiculturista para a gente, para as pessoas entenderem um pouquinho. Vamos conhecer um pouquinho, porque se vocês sabem, mas o Rogério também, ele é fisiculturista. Então, eu queria que você se apresentasse aí também a questão do fisiculturismo, que eu acho que é importante você falar sobre isso para os nossos ouvintes. E quantos prêmios você já ganhou? Que eu vi aí, já estou sabendo. É muita coisa, né? Eu competi 9 vezes em 2023 e dessas 9 vezes que eu competi, 5 vezes eu consegui me sagrar campeão da competição. Atualmente, eu não estou em preparação para nenhum tipo de campeonato. Eu estou levando uma vida como uma pessoa normal. Não faço nada de que uma pessoa normal não conseguiria fazer, porque eu tive outros objetivos para os últimos meses, último ano. Pretendo voltar a competir no ano que vem, se tudo der certo. E a minha história no fisiculturismo, ela veio eu conhecendo uma pessoa que praticava, conhecendo alguns amigos que também praticavam, e eles falaram: Rogério, você tem uma genética muito boa, você conseguiria performar bem nos campeonatos. E a partir daí eu comecei a minha preparação para competir. E eu demorei 2 anos para estar apto a participar da primeira competição. Eu vi nos seus comentários aqui. Cláudio, eu estou preparada aqui, vamos à entrevista. Olha, vocês estão conhecendo um pouquinho do Rogério. E agora a gente vai conhecer mais profundamente, né, Cláudio? Tá, o comando é todo seu aí, manda bala que eu vou para outro estúdio fazer uma outra gravação. Vamos lá. A entrevista de hoje é com o graduando em nutrição Rogério Colecha dos Santos, é isso, né? Isso. Sobre o tema Água, Fonte de Vida. Por que nós escolhemos esse tema? Porque dia 22, que foi sábado, eu acho, né? Foi o Dia Mundial da Água. E a gente fala muito sobre isso, e as pessoas comentam e falam, mas na verdade as pessoas não entendem o quão isso é importante para a nossa vida. E é por causa disso e por isso que nós convidamos aí o Rogério para falar um pouquinho sobre a importância desse líquido tão abençoado, tão divino nas nossas vidas. O Rogério é formado em Ciências da Computação, atua como desenvolvedor de sistemas. Aos 33 anos ele entrou no curso de Educação Física da Unicesumar e logo em seguida também no curso de nutrição. Atua auxiliando alguns amigos que já são formados em nutrição. Está se especializando em nutrição esportiva e emagrecimento saudável. Esse ano se gradua em Educação Física e Nutrição também. É fisiculturista e teve como preparador Carlos Pereira, um atleta profissional de fisiculturismo aqui de Londrina. Esse treinamento aconteceu em 2021 e em 2023 obteve várias conquistas, entre elas 5 top 1, 2 top 2, um terceiro, um quinto e um overall, é isso? Acho que é o nome que você diz. Campeão overall. Explica um pouquinho dessas conquistas suas pra gente entender. 5 top 1, depois 2 top 2. Explica mais ou menos como que é essa nomenclatura para as pessoas entenderem aqui também. Então, quando a gente vai participar de um campeonato de fisiculturismo,
são 10, 15, 20, 30 atletas. No primeiro campeonato que eu competi tinha 30 atletas. 30? Muita Então, gente. o que acontece? O juiz chama todos os atletas individualmente para fazer uma apresentação. Depois que todos os 30 atletas fizeram a apresentação, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o que eles chamam de primeiro call-out. Ele vai chamar os 5 melhores atletas desses 30 que se apresentaram. Ah, tá. E aí esses atletas ficam um ao lado do outro e o juiz começa a pedir para você fazer as poses de apresentação. Sim, que é aquela que você mandou uma foto e tal. Isso. E aí o que acontece? Os juízes começam a fazer o quê? A comparar para ver quem tem o melhor físico. Não é quem é maior, né? É quem tem uma simetria melhor de musculatura, quem tem uma definição melhor de musculatura, quem consegue exibir melhor a musculatura e esconder aquela musculatura que você não tem bem desenvolvida, meio que conseguir enganar eles. Dá uma murchada na barriga, uma arrumada no braço, mais ou menos assim, né? É porque o que acontece? Às vezes o que acontece? Você tem algumas anomalias genéticas. Às vezes acontece. O seu ombro esquerdo é maior que o seu ombro direito. Acontece, Então né? você precisa ficar de uma maneira do palco que você não demonstre isso, que os dois ombros fiquem do mesmo tamanho. Eu acho muito lindas as poses que vocês fazem, assim. E eu acho bacana quando coloca a mão, segura as duas mãos assim no meio, assim, né? Tipo, como se fosse fazer uma oração, assim. Aí coloca o braço para trás, assim, né? A gente brinca, né? Vou apagar a luz, vou acender a luz, né? Né? Vou tirar a luz. Então, assim, são essas posições eu acho muito legal. E dá pra gente ver mesmo, né? Todos os músculos definidos. Você sabe que eu faço academia, né? Eu não sonho em ser fisiculturista, mas eu queria muito, tenho muita vontade de definir aí o meu corpo, assim. Mas olha, Rogério, isso aí é só pra gente dar uma pontinha pros nossos ouvintes de que você vai voltar aqui na rádio para falar sobre isso, né? Falar sobre fisiculturismo, né? Com certeza. Já Tem um pouco tá bem legal pra gente falar sobre isso daí. Só para vocês ficarem com um pouquinho, uma pitadinha aí de curiosidade sobre a trajetória do Rogério, tá? Rogério Kolesch, é isso, né? Isso. Que nome difícil, diferente, bonito, Polonês. tá? É polonês, que lindo. Então vamos lá. Vamos falar da água, dona Água. Eu tô aqui com a minha água aqui do lado, não sei se você tá com a sua água também, espero que sim. A água, ela representa cerca de 60% do peso total do nosso corpo. Quase 80% do corpo de uma criança. Isso no adulto é 60%, na criança é 80%, né? Ela é o principal componente das nossas células, mas também é encontrada fora dessas estruturas, né? A água é um poderoso solvente, transporta aí substâncias, também faz a regulação da temperatura do corpo, além de participar da composição do suor. A água também é fonte aí de lágrimas, né? Ela forma as nossas lágrimas, né? Diante de tantas funções, é fundamental que fiquemos hidratados, não é isso, Rogério? Exatamente. Não é verdade? Quantos litros de água devemos ingerir todos os dias? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí, como estudante de graduação, quase já nutricionista, e ela pode ser substituída por outros líquidos? E também quais são os sintomas que podem ser observados quando o nosso corpo fica sem a água? Então, primeiramente a gente falando aí sobre a questão de volume de água que uma pessoa adulta deve ingerir, nós costumamos fazer a conta que é de 30 ml a 50 ml por quilo de peso corporal. Só que o que acontece? Isso daí vai depender muito do ambiente onde a pessoa se encontra. Às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, no sol ou trabalha em um lugar que não arejado, temperatura alta, consequentemente ela transpira mais e ela vai precisar de um pouquinho mais do que esses 50 ml de água. Sim, então depende muito de como a pessoa, como é a rotina dessa pessoa, como que ela vive, né? Entendi. Aí, no caso, mas assim, eles falam assim, tem que tomar 3 litros de água, é isso? Mas tem uma litragem, como que é isso? Tem não, como que é então, isso? se a gente for colocar, tipo assim, na ponta do lápis, né? 30 ml de água por peso corporal. Uma pessoa de 50 quilos tem que tomar 1,5 litro de água por dia. Depende muito da massa mínimo. Corpórea. Exatamente. Tá. O cálculo vai ser sempre feito dessa forma. Como que é esse cálculo? Explica pra gente lá. Você vai fazer, por exemplo, cada quilo corporal que você tem, você vai ter que tomar 30 ml de água. Então você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 30. O resultado é a quantidade de água que você tem que tomar. Simples. Se você fica, por exemplo, em um ambiente igual o ambiente que a gente está, que a gente não transpira, não tem um calor exatamente, tem um ar-condicionado, né? Mas o que acontece? Cada indivíduo é único. Não é porque um tem que tomar 30 ml que o outro também tem que tomar 30 ml. Existem pessoas que 30 ml vão suprir. Existem pessoas que vão precisar de 50 ml. Isso por causa do metabolismo. Pessoas que têm um metabolismo mais acelerado,
geralmente aquelas pessoas que são mais magras, precisam de um volume de água maior. Porque o corpo gasta muita água durante esse metabolismo que ele tem, né? Eu tenho um metabolismo lento, porque eu engordo com muita facilidade. Sempre foi assim, né? E eu bebo muita água. Será que é porque eu já exercitei o meu corpo a beber bastante água? Porque eu, por exemplo, uma garrafinha dessa aqui, eu não sei quanto tem aqui. Não chega, acho que tem 1 litro aqui. 750 ml. Eu tomo praticamente ela inteira quando eu estou com sede. Entendi, mas por exemplo, o que acontece? Quando a gente está com sede, já é um sinal de desidratação. Então eu já estava ali precisando de muita acontece? água. O ideal é a gente beber água antes de sentir sede. A partir do momento que a gente sente uma sede, a gente bebe um volume muito alto de água, já que significa que o nosso corpo está sofrendo com a falta de água. Entendeu? Isso é e muito aí sério. o que acontece, tá? Quando a gente não bebe uma quantidade X de água que a gente tem que beber, o nosso rim começa a secretar uma substância que se chama aldosterona. O que essa substância faz? Ela estimula o nosso corpo a reabsorver, por exemplo, o rim, a reabsorver a água que ele vem utilizando para filtrar, na filtragem, né? E o que acontece? Quando ele começa a reabsorver essa água, ele também reabsorve muito sódio, reabsorve muito potássio. Tudo, o sódio e o potássio vão fazer a gente reter mais líquido, entendeu? A nossa urina vai ficar lá daquela cor amarelada, vai ficar com mau cheiro, né? Então, estes são um dos problemas da gente estar fazendo o quê? Da gente não estar bebendo água. E uma consequência disso é o quê? É a pressão arterial. Porque se a gente não bebe uma quantidade de água que a gente devia estar bebendo, o nosso sangue ele fica mais viscoso, ele fica mais pesado. Aí é um problema, e aí o que acontece? Quando a gente tem um sangue mais viscoso, mais pesado, mais denso, o nosso coração precisa fazer mais força para fazer o transporte desse sangue pelo nosso corpo inteiro. Nossa, perfeito. Então, aumenta a pressão. Aumenta a pressão. E pressão alta destrói todos os órgãos do nosso corpo. É muito complicada essa questão. Então, é questão de dor de cabeça. Muitas pessoas têm dor de cabeça, resolveriam essa questão da dor de cabeça Bebendo tomando água. E existem alguns momentos que acho que você alguém já deve ter falado isso para você, de pessoas que tiveram se machucou algum músculo do corpo quando estava levantando uma cadeira, quando foi puxar alguma coisa. Geralmente isso acontece o quê? Uma distensão muscular por falta de água. Da hidratação. Exatamente. Pode falar, Helena. Isso não significa que nós precisamos esperar ter sede para tomar água. Porque o nosso corpo pode ser comprometido. É igual o radiador de um carro. Se falta água, compromete todo o motor. Exatamente. É isso. A Helena está falando que não precisa ter sede, não necessariamente precisa ter sede, né? Para você beber água, porque o corpo é como se fosse um radiador, né? Precisa, né? Estar sempre hidratado. Né? Muito bom, Helena, isso mesmo. Uma situação que é um desafio para muitas pessoas, depois que a gente fala dessa conta, 30, 50 ml por quilo corporal, a pessoa começa a analisar, fala assim, eu tomo 1,5 litro, 2 litros. Aí a hora que a pessoa coloca na ponta do lápis, eu tinha que tomar 4. Nossa. Aí a pessoa tenta começar a tomar 4 litros. Ela não consegue. Não dá conta. Não dá conta. Ou tipo assim, se ela dá conta, ela teoricamente começa a passar mal. Começa a passar. Só que o que acontece? Isso vai acontecer só nos primeiros dias. Depois de 5, 6 dias fazendo ingestão de água correta, você começa a sentir sede, certo? E você precisa de 4 litros. Seu corpo não vive mais sem 4. Já não consegue E ele viver fica mais. fica te induzindo. Aí o que acontece? Se você continuar bebendo, que para você vai ser tranquilo, porque seu corpo vai estar pedindo, não vai ser um sacrifício. Não é sacrificante. Vai continuar tudo bem. Mas se você não beber água, aí você começa a ter desregulação do hormônio da aldosterona. E aí você vai começar a reter novamente. Tá aí uma aula, né, pra gente, né, Helena? Tá uma aula pra gente poder entender, né? Nem tem outro líquido para você pôr no lugar da água. Não tem. A Helena tá falando que não existe outro líquido, né? Ele é único, né? A água realmente é única. Vamos para a segunda pergunta agora. Ô, Rogério, a atividade física pode ser caracterizada como qualquer atividade que produza movimento corporal,
desculpa, e contração muscular, que aumenta o gasto de energia. Dessa forma, podem ser diversos tipos, né? Desde recreativas e moderadas, até competitivas e intensas. A quantidade de líquido perdido vai depender da intensidade e duração da atividade, né, que você está desenvolvendo ali, também da temperatura ambiente, já que ambientes mais quentes, como você colocou aqui, né, e úmidos, dificultam a evaporação do suor, prejudicando a regulação da temperatura e demandando aí maior quantidade de líquido excretado, ou seja, né, mais suor, né? Para medir a quantidade de água perdida durante o exercício, é importante, por exemplo, medir o peso do indivíduo antes e depois da atividade física? E outra pergunta, existe um horário melhor para a realização das atividades físicas? Em questão da gente saber o quanto de água a gente tem que consumir durante uma atividade física, a questão do peso é uma coisa que a gente pode utilizar como parâmetro para estar fazendo a hidratação. Tem um exemplo que é, por exemplo, o jogador de futebol, Hulk. Faz a pesagem antes. Ele sempre, pesa, né? por exemplo, 95 quilos, a hora que começa a partida. Quando termina a partida, ele chega a perder 6 quilos. Você acredita? Meu Isso aí, Deus! basicamente, é só ter transpiração. O pessoal porque também corre do MMA, né? Eles fazem, né, a pesagem, né, para saber, mas é mais para saber se está dentro da metragem lá do... O MMA é bem complexo a questão Já do é outra MMA. questão, não tem nada a ver com outra isso, questão. tá? Só para a gente É entender. outra questão. Eu posso até explicar como que funciona certinho, porque é bem complexa. Pode, se você quiser, mas você acha que vai demorar muito? A gente pode deixar para outro programa. Acho que podia Mas é deixar pro diferente, outro, vamos que deixar demora para o outro. bastante. Então vamos lá, a gente deixa para o próximo. Mas assim, fala para mim como essa questão de medir o peso em relação a... Então, suor perde peso, é isso? Exatamente. O suor é uma maneira que o nosso corpo encontra para baixar a temperatura. Tá. A partir do momento que a gente está fazendo uma atividade física, a gente está gastando energia. Todo gasto de energia gera calor. E o nosso corpo precisa fazer o quê? Precisa diminuir esse calor. Então, uma das alternativas do corpo é fazer o quê? É a transpiração, certo? Sim. Então, o que acontece? Se a gente está num ambiente que está transpirando muito, a gente precisa sempre estar bebendo água. Tá bebendo água. Tanto é que a gente pode ver que, por exemplo, no jogo de futebol, que eu dei como exemplo o jogador Hulk, você deu um a exemplo. bola saiu para fora ou algum jogador foi machucado, o jogador machucou. O massagista vai lá para ver como é que tá o jogador. Junto ele leva uma bolsa cheia de água. Todos os jogadores que estão perto pegam uma garrafinha para beber água. Vai bebendo. Isso. Quem está na beirada do campo já vai ali, pega, bebe água. Porque o que acontece? Se esses atletas não ingerirem um volume adequado de água durante a atividade física e após a atividade física, eles ficam suscetíveis a ter muitas lesões. Lesões, Voltando a falar de futebol, que o pessoal já conhece bastante. É mais comum para as pessoas. Jogador de futebol. Todo mundo já viu um jogador de futebol correndo atrás da bola e do nada ele coloca a mão na posterior da coxa. Já vi muito isso. Lesionei. Por quê? Isso é uma coisa que pode acontecer por causa da desidratação. Nossa, que é uma incrível. distensão muscular. Então, tem a possibilidade mesmo de se você está fazendo atividade física, tem que cuidar muito dessa questão da água por causa dessas lesões que o Rogério está falando aqui, explicando muito bem. O Rogério, e aí, no caso, o melhor horário para fazer exercício? Acho que não tem o melhor horário, você tem que só se hidratar e cuidar, né? Mas tem também, né? Vamos supor, não vou pegar, por exemplo, a meio-dia, o sol a pino, aquele calor assim que está no extremo, que está a temperatura assim, tipo, gritando, e você também vai ali, vou fazer uma corridinha também, não sei, né? Hoje em dia, a gente tem muito controle de ambientes nos locais onde a gente faz atividade física. O ideal é a gente fazer em um ambiente temperado, uma temperatura fresca, certo? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que faz academia... Já não tem esse problema, né? Não tem esse problema, porque muitas das academias hoje é climatizada. Sim. Então, você pode ir qualquer horário. Mas, por exemplo, uma atividade de jogar futebol... Já é diferente, Já é melhor no período da noite ou no período da manhã. Finalzinho de tarde, né? Finalzinho de tarde. Início da manhã. Início da manhã. Aquele solzinho que está começando ali, né? Exatamente. Porque o que acontece? O que vai interferir muito na nossa temperatura corporal é uma outra situação da água, que é a questão da água que está de fora, que é a umidade. Então, o que acontece? Se a temperatura está muito alta, você vai transpirar. Se a umidade também está muito alta, vai acontecer o quê? A transpiração sua, ela não vai evaporar por causa da umidade alta. Verdade. E você vai ter
um aumento de temperatura. O seu corpo não vai conseguir... Não vai conseguir, no caso, assimilar essa questão da perda com ganho do líquido, não é isso? Você vai ficar transpirando, só que sua temperatura não vai baixar. E aí, o que acontece? Você está perdendo água e você está desidratando. Ô, Helena, eu vou pedir para você um favorzinho, você pedir para o Cláudio vir aqui dar um intervalo para a gente. Eu vou falar mais um pouquinho com o nosso atleta aqui, com o nosso fisiculturista, o nosso nutricionista, professor de educação física, ele é completo, né? E aí a gente já vai para o intervalinho. Rogério, os alimentos eles são ricos em água, nós sabemos, né? Tem muitos alimentos naturais, né, que são ricos em água. São aqueles que possuem uma combinação mais de 70 gramas de água e alguns podem ser aí, por exemplo, o rabanete cru, que é o que tem mais líquido. Eu não sabia disso. Em 100 gramas, pela quantidade de água, em 100 gramas ele tem 95,6 gramas. A melancia vem depois, com 93,6. O tomate cru, 93,5. O nabo cozido, 94,2. A cenoura crua, 92. E aí tem vários aqui. A couve-flor cozida, 9,0. O melão, 9,1. Morango, 90,1. A clara de ovo, 87,4. Abacaxi, por isso que o povo gosta tanto de ovo, né? Os marombeiros aí, né, gostam muito de ovo, né? Abacaxi, 87. A goiaba, 86. A pera vem depois. A maçã, sem casca, ele fala aqui, porque a casca eu acho que não influi muito. A banana, depois vem o alface, o repolho, limão, pepino. A laranja, a salsinha. Tudo isso que a gente está colocando aqui, ó, são alguns exemplos, os 20, né, alimentos que a gente pode... não gosto muito de beber água, vou ali para um alimento como esse. Então, os alimentos ricos em água também têm poucas calorias e são excelentes opções aí para quem quer emagrecer e desintoxicar também o organismo, porque você está ganhando também nutrientes, né? Então, qual é a importância, Rogério, da ingestão de frutas e alimentos saudáveis? Então, o que acontece? Na nutrição, a gente tem os macronutrientes, são os nutrientes principais: proteína, gordura e carboidrato. Nas frutas, nós encontramos já os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. E, olha, se eu pudesse, eu comia mais ou menos 1 quilo de fruta todo dia, de frutas variadas, para mim conseguir bater a quantidade de vitaminas necessárias. Falando em questão da água nos alimentos, tá? O que acontece? Quando você consome um alimento que tem, por exemplo, 100 ml de água, em torno de 10 a 15% dessa água, o seu corpo vai utilizar para fazer a metabolização dele. Então, se ele tinha 100 gramas, na verdade, seu corpo vai aproveitar 100 ml, o seu corpo vai aproveitar 85. Um caso que você passou agora também, que deu de exemplo, foi a clara do ovo, certo? O que acontece? A clara do ovo ela é basicamente só proteína. E ninguém come a clara do ovo cru. Você vai lá, vai cozinhar ela, com a geminha, você vai fritar, isso, aquilo, grelhar. O que você vai fazer? Quando você come, por exemplo, um ovo que vai ter aí, por exemplo, umas 23 gramas de proteína, né? Um ovo grande, o que vai acontecer? O seu corpo, para metabolizar esse ovo, ele vai gastar mais ou menos de 250 a 350 ml de água. Nossa, é muita Então, coisa. o que acontece? Você comeu o ovo, quase obrigatoriamente você tomar 250 ml, 350 ml de água, porque se você não colocar essa água, o seu corpo vai tirar de algum lugar que ele tem para fazer essa metabolização. Então é muito sério, não é tão assim como a gente pensa, né? Ele também vai ter um gasto ali, né, calórico. A gente fala gasto calórico? Esse é o nome, não, né? É o gasto, é um gasto calórico, porque, por exemplo, igual quando a gente fala da proteína. A proteína, digamos que você tem 100 gramas de 100 gramas não, você tem 100 calorias de proteína. O seu corpo gasta 33 dessas calorias somente para fazer a metabolização. Então, se você precisa de 100 calorias de proteína, você vai ter que comer 150, 140. É por aí, porque né? você vai gastar um pouquinho para metabolizar ela. É isso aí. Rogério, nós vamos para o intervalo agora, Cláudio, vou deixar ele descansar um pouco, justamente falando sobre água, nós precisamos estar bebendo a nossa aguinha aqui, a gente precisa também descansar um pouco, e voltamos daqui a pouquinho para falar aí mais um pouco sobre esse líquido tão especial, né? Falar também sobre o Dia Mundial da Água, né? Que foi dia 22 de março, também para você conhecer um pouquinho mais aí do nosso fisiculturista, que vai voltar aqui num outro programa, Cláudio, para falar sobre a profissão dele também como atleta, e que ele é premiado, e que é muito importante a gente estar agendando essa volta, né? Então vamos no intervalo.
São 10 horas e 33 minutos. Daqui a pouco a gente retorna então com esta aula, né, sobre a água e também nutrição. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, o Rogério dos Santos, que está falando um pouquinho sobre os seus conhecimentos gerais, né, na área de nutrição, de esporte e também falando sobre a água, né, e alimentação saudável. Vamos lá, então, continuar, Nara? Vamos lá, Cláudio. Obrigada aí pela oportunidade. E vamos dar seguimento aí a esse tema, né? Que é a água como fonte de vida. E a gente bebeu bastante água agora, conversamos também bastante, né? Daqui a pouco vamos ter que beber mais água. Ô, Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse outro lado seu que as pessoas não conhecem. E que é importante a gente fazer um link sobre o que é a sua profissão, como esportista, na verdade, né? Que, na verdade, é uma profissão também. E a questão da vida saudável, né? Você, além de... Hoje está difícil, viu? O tempo mudou, né? Você, além de estudante de educação física e nutrição, você também é fisiculturista. Em todo começo de ano, o movimento de pessoas que procuram fazer exercícios físicos aumenta bastante, a gente sabe, né? Nas academias e tudo mais. Sendo o país com o segundo maior número de academias do mundo, segundo um relatório que eu pesquisei lá do IHRSA Global Report, a musculação segue ganhando cada vez mais adeptos, né? Eu queria que você explicasse mais o que é essa questão da musculação para as pessoas, né? Só em 2023 você conquistou aí teve várias conquistas no caso, né? Por exemplo, campeonatos, Copa Fitness, a Copa Norte, Copa Sul e Muscle Contest Londrina, né? Que foram, assim, conquistas que você teve só no ano de 2023. No entanto, mesmo com competições oficiais sendo disputadas, muito se pergunta ainda sobre o fisiculturismo, né? Se de fato ele é um esporte ou não, porque tem gente que acha que é um hobby, né? Você vai lá, puxa ferro, como eles falam lá, né? Faz os seus exercícios só para ficar mais fortinho, né? Mais grandão, mais grandona. Então, qual a importância de uma alimentação saudável também na ingestão de água para os treinos de vocês aí do fisiculturismo? Então, respondendo a sua primeira pergunta sobre fisiculturismo ser um esporte... porque as pessoas questionam. Vai, tipo assim, para um atleta de fisiculturismo e pergunta, ele vai falar que é um esporte. Uhum. Só que, na verdade, fisiculturismo ele não é um esporte. Não. Fisiculturismo ele é um concurso de beleza. É como se fosse um Miss. Porque o que acontece? Um esporte costuma ser o quê? Duas pessoas, uma contra a outra, para ver quem performa melhor. Uhum. Então, existe um contato físico ou uma avaliação de um movimento, né? E no fisiculturismo a gente avalia o quê? Estética. Basicamente estética. É como se fosse um concurso de Miss. Vai ganhar quem desfilar melhor. Tanto que a apresentação, algumas federações, alguns campeonatos consideram a apresentação individual de desfile. Desfile. Exatamente. Então, ali você está para falar fisiculturismo. A palavra culto, né, vem de você cultuar, de você admirar, né? Então, você está realmente... As pessoas estão ali admirando. É como se fosse meio, quase que uma idolatria, né? E admirando um corpo, mas na verdade não é isso. É a boa admiração. É a admiração de um corpo treinado, de um corpo trabalhado, né? De um corpo que realmente você consegue definir todas as partes, né, que integram, os músculos são definidos. Porque é muito bacana você ter essa imagem, não é? Você saber onde está tudo ali, tudo bonitinho, não é? Exatamente, e é um processo muito custoso. A gente vê as fotos dos fisiculturistas lá, que geralmente estão sempre pintados na internet, quando eles estão no palco. Aquele físico apresentado ali é um físico de 6 horas. Depois de 6 horas, você não tem mais aquele físico. Não tem? Porque, por exemplo, quando eu vou competir, o meu peso normal é 96 quilos. Meu peso normal. 96. Quando eu subo no palco para competir, eu subo com 82 quilos. Sério? Então, são 14 quilos a menos. Aí, eu participei da competição. Logo depois que eu terminou a competição, aí você tá livre para comer, você tá livre para beber água, isso, aquilo, tudo mais. 2 dias depois, eu tô com 96 quilos de volta. Em 2 dias, eu ganho 14 quilos. Gente, mas como isso? Explica pra gente melhor, assim, eu não sei. Fiquei curiosa. Para a gente ter uma definição muscular na competição, a gente precisa tirar o máximo de gordura que a gente tem no nosso corpo e tirar o máximo de água. Então, o que acontece? Treino intenso.
treino intenso e, por exemplo, eu vou competir no sábado. De segunda-feira até quinta-feira, eu vou beber 10 litros de água por dia. Para desintoxicar também. Não para desintoxicar. O objetivo é o quê? É eu jogar toda a água fora do meu corpo. Você bebe muita água para o seu corpo entrar em alerta e entender o quê? Que, tem muita água, precisa jogar água fora. Aí seu corpo começa a jogar água fora, Aí na quinta-feira, você faz o quê? Você bebeu 10, de segunda a quinta foi 10 litros de água. Na sexta-feira, você bebe 6 litros de água. No sábado, você bebe 500 ml de água. E no domingo, você não bebe água até você terminar a competição. Nossa. Então, o que vai acontecer? Você ficou bebendo muita água e comendo muito pouco. Comendo só proteína. Então, seu corpo mandou basicamente toda a água fora. Quando você começa a comer, você para de beber água. Só que o seu corpo não entende que você não vai mais beber água. Ele acha que você vai continuar bebendo água. Nossa. Então, ele continua jogando a água para fora e você começa a comer essa comida que você está comendo, que é muito carboidrato, segura mais água no seu corpo. Porque o que acontece? Quando você come carboidrato, ele vai virar glicogênio muscular e ele vai entrar dentro da musculatura. Só que cada, por exemplo, 1 grama que você gera de glicogênio muscular, você puxa 4 ml de água para dentro do músculo. Meu Deus! Então, o que acontece? Seu corpo não tem mais água, não tem mais gordura, e um lugar que sobra muita água no nosso corpo é no interstício, que é a camada da pele e a musculatura, que é essa água que a gente transpira. Então, o que acontece? Como a gente parou de beber água e começou a comer, toda essa água que está no interstício, ela entra dentro da musculatura. Nossa! Aí então, incha o músculo? Aí o que acontece? O músculo incha e a pele fica mais fina. Ajuda para poder mostrar o músculo. Ajuda para mostrar o músculo. Então, Entendeu? de certa forma, eu mirei no que eu não vi e acertei o que eu vi, é isso? Exatamente. Quando eu falei da água em relação ao fisiculturismo. Exatamente. Então, tem tudo a ver, vamos colocar assim. E o que acontece? Quando você está se apresentando, você gasta muita energia. E você entra num nível de desidratação tão severo que você não transpira. Nossa! Você pode fazer a força que for em cima do palco que você não transpira. Por quê? Porque o seu corpo não tem água. Então, o que acontece? Você foi lá, fez a sua apresentação, saiu. Você vai para a próxima apresentação, você toma só o suficiente de água para molhar a sua boca e para você se manter vivo. Porque você, como passa um produto ali para fazer a apresentação, se você suar, aquilo prejudica, né? Aparece, né? Exatamente, ele vai escorrer. Ele vai ficar escorrendo, vai atrapalhar a apresentação. Exatamente. Já que é a questão do físico, que tem que estar bonito, tem que estar aquele shape legal ali, todo mundo vendo, né? E aí tem que estar tudo em dia. Nossa, Rogério, eu estou assim, impactada, cara. De verdade, eu não sabia dessa relação da água, do beber água e não beber água antes da apresentação do fisiculturismo. É bem sofrido. Vocês sofrem muito com isso, né? Porque, você tá louco de sede. Você tá com muita sede, você quer tomar água. E você não pode tomar água. Você conhece com certeza o Leandro Osti? Acho que... Ele é fisiculturista também, dono de academia aqui em Londrina. Já ouvi falar. Dá uma pesquisada, ele parece o Hugh Jackman, a cara do Hugh Jackman lá do Wolverine. Ele foi um instrutor de uma academia que eu conheci, enfim, mas eu queria que você ver ele, dar um abraço para ele lá, que ele também é fisiculturista. Ele sempre está lá fazendo, competindo, muito de gente boa. Agora, para nós encerrarmos aí o programa de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Água, que foi sábado agora, né? E como eu venho às sextas-feiras, né, falei, vou deixar para a próxima sexta para a gente falar sobre isso. E esse é o motivo pelo qual nós escolhemos esse tema, né? Água, fonte de vida. No dia 22 de março foi celebrado o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, em 1993, com a finalidade de alertar a população sobre a necessidade de preservação do recurso para garantir a sobrevivência de todos os ecossistemas do mundo. A gente sabe que a água é fundamental, né? E para falar sobre isso, né, eu fiz uma pesquisa e fala assim que a cada ano é escolhido um tema para essa reflexão. E a água é um recurso natural essencial para a manutenção da natureza, responsável por manter a umidade do ar, né, abastecer lençóis freáticos e conservar a vida de plantas por todo o mundo. Também desempenha aí importante função na atividade da agricultura, das indústrias, na geração de energia elétrica, além de preservar a saúde dos seres vivos e de todo o planeta. Faltou eu trazer
trazer para vocês aqui o tema da celebração do Dia Mundial da Água, mas depois eu posso trazer para vocês aí que faltou essa pesquisa. Mas eu queria te perguntar agora, meu caro Rogério, assim, como uma pessoa que também aprecia a natureza, a vida saudável, né? Quanto tempo um ser vivo consegue sobreviver sem a ingestão de água? Nós sabemos que sem alimento, né, dá para aguentar um pouco mais. Agora, sem água já é mais difícil, né? É possível que acabe a água do planeta? Então, uma pessoa normal, uma pessoa comum, vai conseguir sobreviver de 3 a 7 dias sem beber água. Só que também depende muito do ambiente. Se a pessoa, por exemplo, estiver em um deserto, ela não dura um dia no deserto. Se a pessoa estiver, por exemplo, em uma floresta, a floresta geralmente amazônica, por exemplo, ela tem uma umidade muito alta e tem uma temperatura muito alta. Muito alta, então, né? o que acontece? Você vai transpirar muito, você vai perder muita água, pode ser que você morra ali, tipo assim, em 2, Em pouco tempo. 3 dias. Exatamente. Se você não ingerir água. Exatamente. A gente ouve casos assim, por exemplo, de acidentes onde a pessoa fica muito tempo sem ter contato com a água, em que a gente ouve relatos assim de que a pessoa ela chega a ingerir a própria urina para que ela não fique sem o líquido. Você já ouviu casos assim? Exatamente. Eu já ouvi. Existe. E então a importância da água ela é fundamental. A gente sabe que lá na palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Que, por exemplo, Jesus ele ficou 40 dias no deserto, né? Sendo Cristo, né, em oração, a gente sabe. Eu tenho certeza que de alimento a gente consegue ficar um bom tempo sem nos alimentar. Mas eu não entendo muito de metabolismo, não sou dessa área, mas sem a água não dá, né? Sem água É não o tem principal nutriente que a gente precisa. A gente ficar sem comida, a gente fica, mas sem água Não tem como. Não tem como. E existe só uma pontuação, uma curiosidade, que o que acontece? O excesso de água também pode fazer muito mal. Nos Estados Unidos, mais ou menos aí uns 10 anos atrás, uma rádio fez uma competição que o prêmio para o vencedor seria um videogame, um PlayStation. Uma mãe viu e falou, eu vou lá para ganhar o PlayStation para o meu filho. E a competição era o quê? Não beber água. Não, contrário. Quem conseguia beber mais água sem ir no banheiro. E aí o que acontece? Começou a competição, um desistiu, 2 desistiu, ficou só essa mulher e mais um rapaz. A mulher desistiu, o rapaz ganhou a competição, só que o que aconteceu? Quando você toma muita água, acaba diluindo o sódio e o potássio que a gente tem na corrente sanguínea. E o sódio e o potássio, ele controla o quê? Ele controla a quantidade de água que vai entrar dentro das nossas células. Então, se você beber muita água, você vai diluir o sódio, você vai diluir o potássio, suas células vão começar a inchar de água. E isso são todas as células do corpo. E qual que é uma célula que não pode inchar sob hipótese alguma? Célula cerebral. Então, o que aconteceu? A mulher Desmaiou. Não, ela faleceu. Ela faleceu. Ela faleceu. Ela teve morte cefálica. As células do cérebro... É o que acontece quando você se afoga, basicamente? Não, porque quando você se afoga, a água entra dentro dos seus pulmões e vai para a corrente sanguínea. É outro mecanismo. É outro mecanismo. Mas o que acontece? Foi tanta água que ela tomou, sem ir para o banheiro, o corpo foi retendo, foi segurando, a água vai entrando dentro da corrente sanguínea, dilui o sódio, dilui o potássio. E ela morreu? Ela morreu. Gente, faleceu. é muito sério. Teve morte cerebral. Então, assim, tem que ter o equilíbrio também, né? Exatamente. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem gente, eu vi casos, assim, de pessoas que não bebem água, ao contrário, e que só tomam Coca-Cola, por exemplo. Eu conheci uma pessoa que era assim, Helena, ele não bebia água, ele só bebia Coca-Cola. Todo dia, toda hora, ele era viciado em Coca-Cola. O resultado foi que ele começou a ter sangramento na gengiva, aqui nos dentes, aqui, ó. Ele começou a ter sangramento porque... Como pode você ficar se alimentando? Você só beber água? É química. Por exemplo, o que acontece? Você bebe 1 litro de Coca-Cola. Você acha? O seu corpo, para eliminar tudo que tem ali, vai gastar 70% desse líquido, às vezes até mais, às vezes menos, entendeu? É muito sério. Então, você acha que bebeu 2 litros, na verdade, você bebeu 500 ml. Sódio, açúcar, meu Deus, isso é muito pesado, né? Rogério, eu queria te agradecer pela entrevista. Faltam 4 minutos aí para as 11 horas. Queria agradecer por você ter aceito o nosso convite. Peço desculpas aí pelo início, né? Nós tivemos aí um contratempo, mas graças a Deus estamos aqui e conseguimos falar sobre o nosso tema. Estamos no encerramento do programa. Eu queria pedir para o Cláudio colocar aí uma musiquinha
musiquinha para nós encerrarmos, né, o programa. E eu queria, eu peço para o Cláudio colocar para a gente poder refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Porque o nosso objetivo nessa terra, acima de tudo, né, é a vontade de Deus, né? E eu vou pedir para o Cláudio aqui, na verdade eu ia ler agora, mas eu vou pedir então para o Rogério. Se o Rogério... Não? Você pode ler para mim, Cláudio? Falando um pouquinho aqui sobre a importância que tem a água. Aqui fala... João 4,14 fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí o Cláudio vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente agora. Ok. Está escrito então em João 4,14, no capítulo 7, 38. Jesus é a fonte da água viva, que nunca se esgota. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e os rios de água viva correrão em quem crê em mim. A água viva é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a fonte da água viva, que é a fonte do amor e também da vida eterna. Eu quero agradecer aqui a presença do Rogério, né, que deu uma aula aqui sobre a nutrição e também sobre a água, né, que foi muito focado nesse estudo, né, de nutrição esportiva também, emagrecimento, né. Falou um pouco de emagrecimento, mas outro dia nós vamos trazê-lo aqui para que ele fale um pouquinho mais sobre isso aí. Eu quero agradecer aqui a sua vinda, viu, meu querido Rogério, que Deus te abençoe, viu, e espero que você venha mais vezes aqui para falar um pouquinho mais, né, porque hoje o tempo foi meio corrido, chegou um pouquinho com o tempo, como que se diz aí, quase 10 minutos atrasados, né? Mas faz parte, né? Então, eu quero agradecer que você traga mais assim, conteúdos para a nossa comunidade, saber um pouquinho mais, né, sobre o esporte, sobre a educação física, enfim, para o bem-estar, né? Foi uma aula muito gratificante para cada um de nós, viu, Rogério? Seja muito bem-vindo e espero que você venha outras vezes aqui, tá? Eu agradeço o convite e sempre que eu estiver disponível e for possível, com certeza estarei aqui. Ok, mas antes de você dar o veredito final aqui, eu gostaria que você mandasse aqui as suas redes sociais, né? Seu Instagram, seu Facebook, para que você disse que tem seguidores, né? Uhum. Você poderia participar? O meu Instagram é skolecha, SKOLECHA.mensphysique. Esse é o meu Instagram. Através desse Instagram você consegue achar meu Facebook, todas as minhas redes sociais, meu contato de WhatsApp, caso queira esclarecer alguma dúvida ou perguntar alguma coisa. Ok. E a academia que você participa, Eu treino na VS Gold do Lago. Costumo treinar na VS Gold, costumo treinar na Draco. Treino na academia em Arapongas também, que eu vou muito para Arapongas. Como eu tenho Gympass, eu basicamente treino em qualquer academia que tiver um fácil acesso aí, eu posso ir. Você está dentro, né? Isso. Muito bem. Nós agradecemos também os nossos queridos amigos e ouvintes, né? Já estamos em cima da hora. E gostaria que você continuasse conosco, porque a Rádio Advento sempre traz conteúdos edificantes para toda a comunidade, como foi esse que acabamos de ouvir aqui com o Rogério, né? E continue conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança. Agradeço também a Nara, que ela teve que dar uma saidinha meio rápida aí, que ela está em um processo aí, e de educação, né? Então ela teve uma saidinha rapidinha aí, porque ela está numa live aí. Mas fica valendo aqui você, caro ouvinte, fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança. Continue na 87.9.